Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do pronunciamento do Lula, que aconteceu agora há pouco, né, em rede de televisão e coisa e tal. Basicamente, eu vou traduzir o pronunciamento do Lula em poucos segundos. Quer ver? Quer ver? Vou traduzir o que ele falou ao longo de 5 minutos, 5 minutos e 12 segundos que foi o pronunciamento dele. Eu vou traduzir em poucos segundos. Soberania! 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 Foi basicamente isso. Ele só falou, não porque a soberania, que não sei o que lá, que a soberania, que temos que ser soberanos e a soberania, não sei o que lá. E ele esqueceu de dizer que ele está vendendo o Brasil para a China, né? Essa é a ideia dele, né? É tudo que ele está tentando é vender o Brasil para o polo autoritário do mundo, para o CRINC, para a China, para a Rússia, para a Índia e para a Coreia do Norte. Vamos entender o que ele falou aqui, porque eu sei que você não quer saber o que o Lula falou. Eu sei que você não quer. Mas o cara falou na televisão, aliás, teve um panelaço enorme aqui na zona sul do Rio, tá? O panelaço estava grande pra caramba aqui no Catete. Mas é importante você saber o que esse idiota falou, né? Não se preocupe, porque por mais que ele tenha falado um monte de besteira, é o que eu falo sempre pro pessoal, né? A informação descentralizada é o que mudou o mundo, né? Se houvesse ainda chance da informação centralizada fazer alguma diferença nessa história, a gente não existia, meu amigo. A gente só existe porque a informação descentralizada já tomou conta. A direita, os libertários, a gente só está aqui porque a gente já tomou conta dessa coisa. Essa notícia foi sugerida por Nabá Bobinho, Panelaço e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula fez o pronunciamento dele no dia 6 de setembro, né? Falou que não sei o que, soberania, soberania, porque o Brasil há 200 anos deixou de ser soberano, quer dizer, passou a ser soberano e não sei o que lá. Pois é, o problema todo é o seguinte, soberano, meu amigo, é o indivíduo, cara. O país não interessa. Ah, porque o Brasil não paga mais impostos para Portugal. Que grandes bosta. A gente paga muito mais imposto agora para idiotas como Lula. Que diferença fez para as pessoas no Brasil? Não fez diferença nenhuma. O governo brasileiro é uma fraude, é uma máfia que está só para roubar a população brasileira, né? Mas basicamente o termo foi esse, né? Ele falou soberania do início ao fim desse vídeo. Foi basicamente 5 minutos do Lula falando soberania, 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 né? Que os políticos... ele falou dos políticos traidores da pátria, porque tem políticos que são traidores da pátria e coisa e tal, que não podemos, que a história irá tratar mal esses políticos e não sei o que lá. Evidentemente ele está falando do Eduardo Bolsonaro, e eu não sei não, Lula. Eu tô para te dizer que eu acho que a história vai tratar muito pior você e o Alexandre de Moraes do que o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, na verdade, é quem está salvando o Brasil de encarar um motivo Venezuela, um padrão Venezuela, que é o que você quer implementar. Você quer jogar o Brasil no colo da China, né? A gente sabe disso, né? E a China, de novo, eu não tenho nada contra o povo chinês, mas o Partido Comunista Chinês é uma merda. É um partido que você não pode confiar, é uma estrutura ditatorial, tal como na Rússia, na China, na Coreia do Norte, no Irã. Esse modelo de país que você quer seguir com um presidente mandando em tudo, né? É um absurdo isso. Ele falou ainda sobre que não vai permitir a privatização do Pix. O que, caramba, ninguém está falando em privatização do Pix, né? O que, de certa forma, seria muito bom no final das contas, tá? Eu sou a favor da privatização do Pix. Boa ideia, Lula. Privatizar o Pix seria o ideal aqui no Brasil. O Pix já funciona muito bem, mas como toda entidade ligada ao governo brasileiro, tem toda a questão da perseguição, né? Você pode gerar o problema de justamente o governo começar a te perseguir para pagar mais imposto. Esse é o grande problema do Pix no momento. A possibilidade de o governo usar essas informações. O Pix funciona muito bem para o dia a dia, para uma coisa fantástica. Mas a possibilidade do governo usar esse tipo de coisa para coletar informações sobre você é muito ruim. Deveria ser privatizado o Pix, concordo plenamente, né? Bom, ele falou também, depois disso, entrou num esquema de propaganda eleitoral pura. Aí falou do pé de meia, de não sei o que lá, gás para todos, luz para todos, falou todos os programas dele. Praticamente uma propaganda eleitoral. O que eu falo para vocês que é um erro do Lula. Por quê? Porque ele está falando isso porque ele está desesperado, ele está perdendo o controle da população e do apoio político, do pouco apoio político que ele tem lá em Brasília. Para pensar, esse tipo de coisa
eleitoral, é para ganhar voto na eleição. Só que a eleição é só ano que vem. Então ele falar esse tipo de coisa agora meio que desgasta o ponto que ele está falando e não traz nada de positivo para ele no ano que vem. O fato dele falar isso agora mostra justamente desespero, mostra a situação precária que está o governo nesse momento, ele precisando trazer esses pontos de tentar ganhar de novo popularidade, né? Lembra, quando teve o tarifaço, o Lula achou que não, agora resolveu, agora vai ter o efeito Canadá aqui, as pessoas vão gostar, vão voltar a gostar da esquerda. E não foi o que aconteceu, né? Eu já expliquei para vocês que o efeito Canadá aconteceu no Canadá por motivos muito diferentes. É verdade, teve a questão do tarifaço do Trump no Canadá como um dos pontos, mas não foi o único ponto. Lá no Canadá também, a esquerda mudou de líder. O líder que era o filho do Fidel Castro, o Justin Trudeau, ele saiu do partido e entrou o Carney, que é um cara muito mais à direita do que o Trudeau. Ele ainda é esquerdista, mas é mais ou menos como se aqui no Brasil a gente saísse do Lula e fosse para o Alckmin. Saiu da extrema esquerda, foi para a centro-esquerda. E aí o Carney, de fato, teve vantagem na eleição lá em 2025, né, no início do ano, né? Aqui no Brasil não consta nenhuma alteração na esquerda, continua sendo a sua cara de merda aparecendo na esquerda do Brasil, não vai levar a lugar nenhum, né? Então, ou seja, essa ideia dele de conquistar a maioria, de melhorar a popularidade, não vai rolar. As últimas pesquisas já mostraram que ele deu uma melhoria na popularidade e já caiu de novo. O pessoal está falando aqui, ó, que vai ter uma nova pesquisa do Ipsos IPEC. O IPEC, para quem não sabe, é o Ibope, o antigo Ibope, ou seja, a gente sabe que essa pesquisa aqui vai ajudar o Lula, não tenha dúvida nenhuma. Mas não quer dizer nada. Por quê? Porque agora vai ter o 7 de setembro, amanhã. Essa pesquisa que eles estão dizendo, ela já pegou as informações até ontem, então não vai ter mais, não vai considerar o efeito do 7 de setembro e nem do resto do julgamento do Bolsonaro. Então provavelmente vai ser uma pesquisa boa para o Lula. Eu acredito que vai. Mas isso não quer dizer nada. Por quê? Porque já está mostrando que ele já está caindo de novo na pesquisa eleitoral. A popularidade dele já está desabando novamente, como é o esperado, né? O Lula é um idiota, no final das contas. Até o Sam Pancha, da extrema esquerda, colocou aqui, o pronunciamento de Lula para o 7 de setembro foca na soberania. Soberania, soberania. Foi só isso o discurso dele. Não falou mais nada. E propaganda política. Não porque tem o programa Gás para Todos, o programa não sei o que lá, o programa isso, o programa aquilo. E eu já falei para vocês que essa ideia do Lula de fazer um monte de programa, de dar coisas de graça para as pessoas, já se perdeu, porque isso só garantia voto para ele na época em que as pessoas acreditavam que se o PT saísse do poder, os programas cairiam. Só que agora o pessoal já sabe que se o PT sair do poder, o programa não cai, o programa continua. Então o Lula não consegue mais voto com isso daí, é lógico, ele tem esquema, tá? Aquele programa do Gás para Todos e coisa e tal, claramente é um programa de venda de voto, tá? O que ele vai fazer? Ele vai liberar gás para o pessoal que está na linha de frente, para o cabo eleitoral, poder prometer para o cara, ó, se você votar no Lula, eu te dou gás. Se você votar, aqui o gás aqui, ó. Se você votar no Lula, eu te dou o gás. E, né, compra de voto direto com gás que vai ser bancado pelo governo federal. Mas mesmo com isso, acho pouco provável ele conseguir ganhar a eleição de 2026. Ele está no desespero porque ele precisa de apoio nesse momento. Nem com os institutos de pesquisa amigos dele ele está conseguindo manter o apoio, né? Então é isso daí, foi um discurso totalmente sem sentido, teve muito panelaço aqui na Zona Sul do Rio. Não sei se nos outros lugares teve panelaço também, mas aqui o panelaço foi muito forte. E amanhã estamos na manifestação, conto com vocês lá em Copacabana. E Copacabana em todo o Brasil, onde você estiver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.